Olá galera, aqui quem fala é Matheus Soares do canal Matheus Soares Tutoriais e nós vamos continuar as aulas de contabilidade básica. Hoje nós vamos para a quarta aula que vai falar sobre uma introdução sobre o balanço patrimonial. Então nessa aula nós veremos a identificação, o ativo, passivo, patrimônio líquido já demonstrando no balanço patrimonial, o termo capital, origens versus aplicações, principais origens de recursos e a expressão balanço patrimonial. Vamos na identificação. O BP, balanço patrimonial, é o mais importante relatório criado pela contabilidade. Através dele pode-se identificar a saúde financeira e econômica da empresa ao final do exercício ou de qualquer data prefixada. Então aqui nós temos um exemplo de qual é a estrutura do balanço patrimonial. Como você pode ver, do lado esquerdo tem o ativo, que são os bens e os direitos. Do lado direito nós temos o passivo e o patrimônio líquido, que são as obrigações, e o patrimônio líquido, que são o capital dos proprietários. Então, uma observação: o termo ativo significa algo positivo ou que gera riquezas. O termo passivo é ao contrário, dá uma ideia de algo negativo, são dívidas, obrigações. Então, o ativo. Essa parte aqui nós já falamos na aula anterior, que nós explicamos o que é o ativo, o que é o passivo, o que é o patrimônio líquido. Mas vamos dar uma revisada aqui. É o conjunto de bens e direitos da empresa. São os itens positivos do patrimônio. Trazem benefícios, proporcionam ganho à empresa. Então aqui você tem um exemplo. Do lado esquerdo, como eu já disse, é o ativo. Então lá você vai ter os bens e os direitos. E aqui tem alguns exemplos dos bens e dos direitos. O passivo. O passivo aqui encontram-se as obrigações exigíveis das empresas. Ou seja, as dívidas que serão cobradas, reclamadas após a data de vencimento. No passivo, também chama-se de capital de terceiro. Então aqui você pode ver que o passivo exigível, você tem fornecedores, tem salários a pagar, que é o conceito de passivo que eu dei para vocês na última aula. E o nosso patrimônio líquido? Por que está uma interrogaçãozinha ali? O patrimônio líquido representa as aplicações dos proprietários na empresa. A quantia inicial que é fornecida pelos proprietários chama-se capital social, que poderá ser aumentado posteriormente a qualquer momento. O patrimônio líquido é uma obrigação não exigível. Então vamos lá, o capital social, que é a conta que você vê lá, mais conhecido também como só capital, né? Capital, que fica lá dentro do patrimônio líquido, ela é uma conta em que fica todas as aplicações dos proprietários na empresa. É o quanto eles têm de capital deles, pessoa física, aplicado na pessoa jurídica. Então, por que o patrimônio líquido é uma obrigação não exigível? Porque os proprietários eles não têm o direito de retirar, ou seja, de exigir esse dinheiro ou esses móveis que ele acrescentou lá no capital social para dar valor à empresa. Ele só vai poder exigir esses bens e esse dinheiro que ele colocou lá no capital social quando a empresa fechar, porque aí tudo que a empresa tem vai ser dividido por sócios. Assim como se a empresa tiver lucro, ela vai dividir por sócios, que se chamam dividendos. É essa divisão do lucro líquido, né? De retirar todas as despesas, todas as coisas, para dividir igualmente para os sócios. Se tiver prejuízo, também será dividido o prejuízo para os sócios.
E aqui nós podemos ver o patrimônio líquido, ele é o ativo, que são os bens mais direitos, menos o passivo exigível, certo? Ou seja, é a diferença entre o ativo e o passivo. Quando a gente fala em passivo, não é o passivo mais o patrimônio líquido, somente o passivo exigível, que é só a continha do passivo, não entra o patrimônio líquido, porque o patrimônio líquido já é a diferença entre os dois. Então aqui nós vemos ativo, bens direitos, passivo, o passivo exigível e o patrimônio líquido, que é a diferença entre os dois. O termo capital. O termo capital, nós temos aqui 5 derivados da palavra capital. Vou explicar para vocês um por um, rapidamente. O capital próprio é o capital dos sócios, que é aquele que os sócios investiram na empresa, certo? Que estão lá no patrimônio líquido, que é o capital social. O capital de terceiros, o que significa capital de terceiros? É tudo que tiver na sua empresa que é de outra pessoa física ou pessoa jurídica, que está alocado na sua empresa. Capital de terceiros que está dentro da sua empresa. O capital nominal, o que é o capital nominal? O capital nominal, o valor que o proprietário doou, ou seja, entrou para abrir a empresa, que ele deu para abrir a empresa. Esse é o capital nominal. É aquele primeiro dinheiro que os sócios juntaram para constituir a empresa. Esse é o capital nominal. O capital subscrito seria a promessa de pagamento desse capital nominal. Ou seja, a partir do momento que o sócio diz eu vou constituir uma empresa e ele diz que vai dar o dinheiro, essa promessa é um capital subscrito. E o capital integralizado é quando ele cumpre essa promessa, ou seja, ele integraliza esse capital que já foi subscrito um dia. Isso é o capital integralizado. Origens e aplicações. As origens dos recursos, toda vez que você for procurar da onde que surgiu esse recurso, você vai encontrar no passivo da empresa. Você vai olhar o balanço patrimonial e ver o passivo. O passivo são todas as origens. É onde está o capital de terceiros e o capital próprio. A partir de quando surgem as origens, que vai ser alocada no passivo, você descobre aonde foi aplicado esse recurso, que é no ativo. Então, origens é o passivo e aplicações é o ativo. Gravem isso, que isso é muito importante. Principais origens de recursos. A principal fonte ou origem de recursos é o lucro. Por que é o lucro? Porque é do lucro que você pode comprar bens, pode planejar investimentos, pode planejar compra de um veículo, compra de terreno, abrir uma filial, ou seja, abrir uma outra empresa com o mesmo nome em outra cidade ou na mesma cidade, uma filial, né? Então, é do lucro que se origina outras aplicações de recursos. Então, aqui eu coloquei aqui duas demonstrações. O lucro é da empresa? Não. O lucro, ele não é da empresa. O lucro é dos proprietários, que foi aquela situação que eu expliquei para vocês do dividendo. Quando se obtém lucro, que vocês vão ver posteriormente a DRE, quando você finaliza a DRE, que ela lhe dá o lucro, esse lucro é dos proprietários, ou seja, dos sócios. Por quê? Porque é eles que assumem os riscos do negócio. Então, por isso que eles têm esse direito de obter o lucro. Então, gravem, o lucro não é da empresa, é dos sócios. O lucro distribuído aos proprietários, ou seja, a remuneração ao capital próprio, é chamado de dividendos, que foi o que eu expliquei.
Esse lucro, quando ele vai ser dividido para todos os sócios, se chama dividendos. A expressão balanço patrimonial. A palavra balanço surge a partir do equilíbrio entre ativo menos passivo mais patrimônio líquido, ou da igualdade origens é igual aplicações. Então, por isso que é balanço, porque se você for avaliar o seu balanço patrimonial, o seu ativo vai ser exatamente igual ao seu passivo mais o patrimônio líquido. Isso significa que as origens sempre vão ser iguais às aplicações. Quando você fizer ativo menos passivo mais patrimônio líquido, esse valor ele tem que dar zero. Se ele der zero, significa que o seu balanço está certo. Então, por isso que surge, daí que surge a palavra balanço. Então, aí a gente pode ver o ativo é igual ao passivo mais patrimônio líquido e aplicações é igual às origens. As considerações finais. Agradecemos a sua visualização e o seu tempo dedicado à aprendizagem e aquisição de novos conhecimentos e aproveitamos para informar que posteriormente estaremos publicando a continuação da sequência de vídeo aulas sobre contabilidade básica. Então, se você gostou, dê uma curtida no vídeo. Se quer ver mais aulas, se inscreva no nosso canal. Se recomenda o nosso vídeo, compartilha com seus amigos. Dá um joinha lá no vídeo. E na aula 5 nós continuaremos o balanço patrimonial. Nós vamos falar sobre os grupos de contas que subdividem esse ativo e esse passivo. Ok? Então você vai ver uma introdução, um conceito do que é curto e longo prazo, e nós vamos detalhar o ativo, que é dividido em ativo circulante e não circulante, certo? E ainda teremos a aula 6, que também vai falar sobre grupo de contas, só que nós vamos ver o passivo. Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.